Oi pessoal, hoje a gente estuda um dos processos que são consequências diretas da Revolução Industrial, tá bom? A gente vai entender melhor como é que funciona o processo de urbanização. Ele consiste no crescimento das cidades em comparação com o espaço rural, em um determinado território, podendo manifestar-se tanto pelo aumento do espaço físico em si, quanto pela elevação e concentração da população. Em algumas abordagens, o conceito de urbanização é entendido como a transformação de um meio rural em um meio urbanizado, que apresenta atividades econômicas e sociais justapostas entre si. O que quer dizer isso? O processo de urbanização atrai fatores bem interessantes para a gente analisar, desde a oferta de emprego, da criação de infraestruturas, da transformação do espaço das cidades, né? E especialmente uma paisagem totalmente oposta ao que a gente conhece como paisagem rural, como meio rural, tá? E ele vai se contrapor nesse processo do espaço geográfico ao meio rural. Então, a urbanização é como se fosse uma contraposição à ruralização, ao espaço que a gente tem rural, tá bom? Inicialmente, as cidades que demarcavam o espaço urbano eram predominantemente rurais e dependiam das atividades realizadas no campo para a execução de suas práticas comerciais, em um panorama que ainda pode ser visualizado em países de economia pouco desenvolvida. Os países subdesenvolvidos e alguns países emergentes vão apresentar uma grande paisagem rural, vão apresentar a concentração da sua população em cidades ainda rurais, tá certo? Isso está mudando com o processo de industrialização mais avançada e, consequentemente, a urbanização também acompanha esse avanço. Mas ele ainda é possível perceber que nos países subdesenvolvidos e emergentes a gente vai ter a característica de uma população rural ainda maior do que uma população urbana. Agora, países emergentes que se destacam como o Brasil, não. Já tem um cenário muito mais urbano do que o cenário rural. Com o passar do tempo, sobretudo pelo processo de industrialização das sociedades, as cidades passaram a exercer um papel preponderante sobre o campo, o que contribuiu para o crescimento demográfico no âmbito urbano. Antigamente, a maior parte da população se concentrava na área rural. Com a industrialização e a sua atração populacional, ou seja, o processo de industrialização vai favorecer a oferta de empregos de carteira assinada, né? Maior infraestrutura nas cidades onde a indústria se instala, e isso vai atrair a população para as cidades, aumentando o processo de urbanização, né? Através do êxodo rural. As pessoas saíam da área rural para as cidades em busca de melhores oportunidades, né? Através dos empregos gerados pela industrialização, ok? Aqui tem um exemplo desse processo inicial na Europa. Percebam a confusão que é uma cidade urbana, né? Uma cidade cosmopolita naquela época. O trânsito, uma loucura, os bondes passando, as pessoas, ainda é possível ver carroças puxadas por animais. É um cenário bem estranho, mas é um cenário inicial do processo de urbanização, atrelado novamente à Revolução Industrial, a expansão da industrialização nos países europeus, tá bom? A urbanização opera a partir de fatores repulsivos e fatores atrativos. Os atrativos são os responsáveis por atrair a população do campo para as cidades, principalmente por meio da oferta de empregos nos setores secundário, a indústria, e terciário, comércio e serviço. Lembrando a vocês que o setor primário é o setor agropecuário, tá bom? Então, as pessoas vão ser atraídas para as cidades devido ao emprego que é ofertado na indústria, no comércio e no serviço. Já os fatores repulsivos operacionalizam a expulsão da população rural para as cidades, fenômeno que ocorre a partir da concentração de terras e também da mecanização das atividades agropecuárias, com a substituição dos trabalhadores pelas máquinas no processo produtivo. A Revolução Industrial vai trazer como característica a chegada das máquinas também ao campo, também às áreas agropecuárias, também às áreas rurais. E essa mecanização do campo vai começar a expulsar os trabalhadores que já não encontram mais oferta de trabalho nas áreas rurais, porque suas atividades estão sendo substituídas por grandes máquinas que vão produzir mais em relação às outras áreas, às outras cidades, tá certo? Então a gente vai ter fatores atrativos
e fatores repulsivos, tá bom? A combinação dos fatores atrativos e repulsivos reverbera na concentração da população nas grandes cidades, em virtude do êxodo rural, que nada mais é do que a migração em massa da população do campo para o meio urbano, o que ocorre em um tempo relativamente curto, algumas décadas. É o êxodo rural que vai proporcionar a mudança do cenário que a gente tinha no espaço geográfico global. É o êxodo rural que vai fazer com que a população migre das áreas rurais para as áreas urbanas num intervalo curto de algumas décadas. Essa migração ela vai ser influenciada diretamente pelo processo de oferta de empregos através da industrialização. É a revolução industrial que vai promover esse êxodo rural, essa migração da população rural para as áreas urbanas, para as áreas das cidades. Nos países desenvolvidos, que são pioneiros na industrialização, a urbanização ocorreu primeiro, tendo se manifestado de forma mais intensa a partir do século XVIII e XIX, formando grandes centros econômicos, a exemplo de Londres, Paris e Nova York, que são três grandes centros importantes até hoje, né? Representam a economia da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos, num potencial pioneiro na industrialização e num potencial de crescimento econômico e crescimento do capitalismo muito maior do que os outros países que a gente vê até então. Apenas alguns poucos países centrais experimentaram a urbanização tardia, tais como a Alemanha e o Japão. Mas aqui vale uma observação. A gente fala muito da urbanização tardia, que vai estar também atrelada a uma industrialização não tão pioneira. Não é considerada uma industrialização tardia, mas também não é uma industrialização pioneira, como a gente viu na Inglaterra e nos Estados Unidos. Mas percebam, a diferença é que a Alemanha e o Japão vão se urbanizar um pouco mais tarde, mas vão permanecer com um grau de qualidade de vida ofertada à sua população muito maior do que os países subdesenvolvidos, tá certo? Nesse sentido, os países considerados centrais caracterizavam-se também por apresentar as maiores aglomerações urbanas do planeta, ok? Países centrais tinham essa característica de ser urbanizados e terem essa maior aglomeração da sua população em grandes cidades. Aqui tem um exemplo de uma cidade portuária, na época do início da Revolução Industrial, demonstrando que a movimentação era baseada nos portos que atendiam, né, a necessidade comercial, expandiam, né, através de exportações e importações. No entanto, essa dinâmica vai inverter-se. Na maioria dos casos, as maiores cidades em números de habitantes passaram a pertencer a países subdesenvolvidos, pois esses se industrializaram a partir de meados do século XX, inclui o Brasil nesse processo. O que ocorre? A industrialização tardia desses países subdesenvolvidos vai estar atrelada também a uma explosão demográfica. Olha só que junção de fatores interessantes. Os países subdesenvolvidos vão se industrializar no século XX, com 2 séculos de atraso em relação aos países centrais, mas além desse processo de industrialização tardia, vai ser acompanhado também de uma urbanização desorganizada, uma urbanização que não é planejada, tá? Totalmente desestruturadas e agravada pelo processo de que a população desses países cresceram muito no século XX. E houve uma explosão demográfica nos países subdesenvolvidos, aumentando a necessidade por alimentos, produtos e infraestrutura nesses países. Isso é um pouco também, isso explica um pouco também a baixa qualidade de vida das pessoas que moram nesses países. Nesses casos, as cidades ainda apresentam muitos problemas sociais, alguns deles vivenciados pelos países desenvolvidos anteriormente, como a formação de favelas e cortiços e a manifestação de problemas de cunho social e ambiental, a exemplo da segregação socioespacial e a formação das ilhas de calor. Olha só, dentro desse cenário de urbanização, a gente já vai analisando alguns problemas que são clássicos, né? A segregação socioespacial, que é aquela divisão do território espacial, né? A construção de favelas sem infraestrutura, sem saneamento básico, etc.
e a formação de ilhas de calor, né, que são pequenas concentrações de calor intenso nos centros urbanos por onde o ar não consegue escoar. Tá bom? A urbanização é de toda forma uma dinâmica mundial da economia capitalista na era moderna e representa, quase sempre, o processo de desenvolvimento econômico das sociedades. Nesse contexto, os principais desafios a serem enfrentados nos espaços urbanos é vencer as contradições sociais geradas pela concentração de renda e democratizar as estruturas para garantir a todos os cidadãos o direito à cidade, conforme já vai apontar para a gente um filósofo que estudou esse processo, um filósofo muito importante, Henri Lefebvre. Lefebvre vai falar para a gente da necessidade de que a infraestrutura que a cidade oferte seja democrática, seja ofertada a todas as pessoas dessa cidade e não apenas aqueles que possuem o capital. A gente sabe que numa sociedade capitalista, quem manda é o dinheiro, quem tem poder é o capital. Então, as pessoas que não têm acesso ao capital também não vão ter acesso a uma qualidade de vida nas cidades. Percebam, as melhores moradias, centros comerciais, universidades, hospitais, áreas de lazer são restritas àquelas pessoas que estão no topo das classes sociais e que têm um capital, têm uma renda muito maior do que as outras, que estão abaixo delas, né, que são a maioria, infelizmente, e não vão ter acesso sequer a uma moradia de qualidade. Um dos problemas gerados atualmente pela urbanização é a falta de moradia, a falta de saneamento básico e a falta de infraestrutura para essa população. Porque, veja, o processo de urbanização, especialmente nos países subdesenvolvidos, não foi um processo planejado, não foi pensado, não foi desenhado. Então, ela ocorreu de forma desorganizada. E isso traz sérias consequências, tanto para o meio ambiente quanto para a própria sociedade que vai habitar esses locais, né, esses centros urbanos. A gente vai ter um excesso populacional, a gente não vai ter moradia para todo mundo, e aí vão surgir as periferias, né, com comunidades que não têm infraestrutura. A gente vai ter um problema seríssimo que causa graves danos ambientais e também à saúde da população, que é a falta de saneamento básico, que não oferta água de qualidade às pessoas e nem tampouco trata essa água. Isso é fonte de inúmeras doenças. O Brasil, por exemplo, tem doenças, apesar de ser um país emergente, mas tem doenças de países considerados subdesenvolvidos, porque no nosso território, de uma forma geral, nem 60% das moradias tem saneamento básico. Então, a falta de infraestrutura para a população, de mobilidade urbana, né, os meios de transporte, o engarrafamento é horrível, a falta de segurança, né, a violência que a gente vê nas grandes cidades, tudo isso são fatores que trazem as consequências de um processo desorganizado, né, sem planejamento. Então, era isso que a gente tinha para falar sobre urbanização. Espero que vocês tenham entendido bem. Na próxima aula a gente vai falar sobre hierarquia urbana, que são termos específicos da urbanização que vocês vão precisar estudar. E numa outra aula a gente vai falar sobre urbanização brasileira. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula, pessoal.